Vamos hoje dar continuidade na nossa última aula do ano aqui do Orhot Tzadikim. É a verdade que a gente não vai conseguir hoje terminar o assunto, mas eu acho que é muito bom a gente fechar o ano com esse assunto e abrir o ano que vem também com esse assunto, que é o Lashon Hara. Então, a gente está fechando, não dá para falar que a gente está fazendo com chave de ouro, porque, infelizmente, a gente falou de transgressões muito, muito graves, e a gente viu que tem um grupo de 4 transgressões, né? Pessoas que estão acostumadas com esse tipo de transgressão, que são a lei de Sanut, que é palhaçada, a pessoa não levar a vida a sério, os Shakranim, que são os mentirosos, a Hanifut, que é a bajulação, e, por último, o Lashon Hara, que são as transgressões graves, que a gente já falou bastante sobre elas, a gente já explicou que quem tem o costume de fazer esse tipo de coisa, de palhaçada, mentira, bajulação e Lashon Hara, não vão receber Pnei Ashkinah, não vão receber a face de Hashem. Então, são transgressões muito graves. Mas a gente sabe que o Lashon Hara está acima de todas as outras transgressões. A gente vai ver a partir de hoje. Vamos tentar fechar o nosso ano abrindo os olhos sobre a gravidade do Lashon Hara, porque quanto mais a gente abrir os olhos, mais a gente vai fechar a boca. E o grande problema do Lashon Hara é a gente falar demais, a gente sempre querer falar em momentos que a gente deveria e poderia ficar quieto. Então, vamos entender um pouco mais a gravidade do Lashon Hara e, Bezrat Hashem, vamos tentar sair com isso para a nossa vida, para a gente mudar a nossa conduta. O Orhot Tzadikim não é um livro de Halachá. Significa que a gente não vai aqui falar sobre as Halachot de Shmirat HaLashon, não são as leis de cuidado com a fala, e sim a midá, quer dizer, o traço de caráter de uma pessoa que não tem controle sobre a sua boca. Então, significa que tem pessoas, apesar de Deus ter dado para a gente 2 freios, que são os dentes e os lábios, para a gente fechar a boca, para a gente não falar Lashon Hara, a gente, infelizmente, não aprende. Tem pessoas que vivem a vida sem freio, quer dizer, que não se importam de estar sempre falando coisas negativas, e a gente vai ver que, infelizmente, quando a gente tem esse traço de caráter, de falar mal das pessoas, de sempre olhar o lado negativo, de difamar os outros, isso sempre vai chegar também num traço ainda pior, que é reclamar e falar mal de Deus. E, de novo, isso é traço de caráter. Cada ato que a gente faz, a gente vai moldando nossos traços de caráter, e por isso a gente acaba, infelizmente, extrapolando isso para outras áreas da vida e chegando em transgressões ainda mais graves. Então, vamos entender, Bezrat Hashem, o quanto é grave, o quanto desagrada a Deus. A gente sabe que o primeiro Beit HaMikdash ele foi destruído por causa de assassinato, por causa de idolatria, por causa de relações proibidas, e ficou destruído por 70 anos. Mas o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa de Sinat Hinam, o ódio gratuito, por causa de Lashon Hara. São 2 coisas que andam juntas. Ódio e Lashon Hara são coisas que andam juntas, e, infelizmente, já vai fazer 2000 anos que a gente não tem mérito de ter o nosso Beit HaMikdash. Então, olha a diferença. As 3 transgressões que a Torá falou para a gente, que tem que dar vida para não transgredir, 70 anos depois a gente reconstruiu o nosso Beit HaMikdash. Mas, infelizmente, o Lashon Hara, há 2000 anos que a gente não tem o mérito de ter o nosso Beit HaMikdash, então a gente já tem aqui um parâmetro para entender o quanto realmente é uma transgressão que desagrada o Criador do mundo. Então, vamos ver o que o Orhot Tzadikim ele traz para a gente. Bezrat Hashem, como a gente falou, a gente vai começar a falar sobre o Lashon Hara, a gente vai fazer uma pequena interrupção para as férias e vamos retomar, e é muito bom a gente estar com esse assunto e que nas nossas férias a gente aproveite
para fazer uma reflexão, para fazer um trabalho, para a gente ser muito mais cuidadoso quando a gente entender a gravidade desse traço de caráter e dessa transgressão tão grave. Então, uma definição, ele começa definindo que o Lashon Hara, o amesaper begnuto bel shel havero, é aquele que está acostumado a difamar, falar coisas depreciativas sobre o seu companheiro, afalpi shomer emet, mesmo que ele está falando verdade. Então, isso é muito importante, a gente ter essa claridade. Muitas vezes, quando a gente chama a atenção de alguém que está falando Lashon Hara, aí a pessoa fala assim, não, mas eu não estou entendendo, eu estou falando a verdade. Aqui estão me perguntando sobre ouvir Lashon Hara, se é o mesmo grau do que falar Lashon Hara. A gente vai entrar nesse ponto. Bezrat Hashem, a gente vai falar sobre isso, é uma pergunta importante, e a gente precisa saber que também, quando a gente está escutando Lashon Hara, não só a transgressão de Lashon Hara, mas a gente está dando palco para que as pessoas continuem caindo nessa transgressão. A gente tem falado muito nas aulas da mitzvah de Torahá. Mitzvah de Torahá, mitzvah de repreender alguém que está fazendo um ato errado. A gente tem que saber, repreender não é gritar com ninguém, não é humilhar ninguém, mas é ajudar as pessoas a enxergarem os erros que eles estão cometendo na vida. Então, por isso que é tão importante, Bezrat Hashem, a gente não dar ouvidos para o Lashon Hara, porque você está estimulando, está incentivando que pessoas continuem fazendo as transgressões graves que elas fazem. Então, a grande pergunta aqui é, se a gente falasse sobre mentiras, sobre distorções, eu falar mal de uma pessoa, algum erro que ela não cometeu, dá para entender por que é tão grave. Isso é chamado, na verdade, de motzei shemra, né? A gente tirar o mau nome sobre a pessoa de uma coisa que é mentira. Mas eu não estou falando isso. Aqui estamos falando sobre Lashon Hara, que é falar a verdade. Por que Deus é tão... Deus, por um lado, quer que a gente seja emet, quer que a gente seja verdade e que a gente seja autêntico e honesto nas coisas, e de repente vem uma transgressão gravíssima que levou à destruição do Beit HaMikdash por falar a verdade. Então, não estou entendendo, é para falar a verdade ou não é para falar a verdade? Então, a gente precisa entender, e com isso eu escutei uma vez um paralelo, um machal, mas que é impressionante para ver que o Lashon Hara, apesar de você estar falando a verdade, você está falando mentira. Como que pode ser isso? Então, a gente está passando agora por um momento, Baruch Hashem, apesar de toda a liberdade religiosa que a gente pode cumprir Torá e mitzvot sem perseguições. Óbvio que aqui e lá tem atentado, sempre tem, a cabeça do antissemitismo está sempre de fora, sempre tendo ataques, podem ser verbais, podem ser físicos, mas Baruch Hashem, a gente está numa fase da história do mundo onde os judeus têm liberdade para cumprir Torá e mitzvot. Mas tem surgido uma nova forma de antissemitismo que ela vem com um nome mais bonitinho. Não, é antisionismo, não é antissemitismo. A gente não persegue os judeus, a gente persegue o que os judeus, os israelenses estão fazendo com os palestinos, e vamos fazer boicote com todos os produtos israelenses. A verdade verdadeira por trás está o mesmo antissemitismo, o bom e velho antissemitismo que há mais de 3.000 anos persegue o povo judeu, mas ele vem com um novo nome. E esse antissemitismo ele vem baseado em mentiras, ele vem baseado em distorções. Então, por exemplo, esse movimento BDS de boicote que tem contra os produtos israelenses, entre aspas, produtos judaicos, né? Não é contra um país, a gente sabe que, no fundo, é contra o povo judeu como um todo. Então, eles vêm com um vídeo, um clipe de 15 segundos mostrando Israel, os soldados israelenses batendo nas criancinhas, coitadas, aquelas criancinhas palestinas, boazinhas, comportadas, quietinhas, apanhando daqueles policiais malvados, aqueles homens do exército de Israel, aqueles cruéis que estão batendo naquelas crianças indefesas. Então, um clipe de 15 segundos. A pergunta é, esse clipe é verdade ou é mentira?
Então, quer dizer, esse clipe ele não foi feito em laboratório. A filmagem não são atores, realmente são soldados do exército de Israel, as crianças são crianças palestinas, aqueles 15 segundos, eles são verdadeiros, foram filmados aqueles 15 segundos. Mas o que aconteceu de verdade? O filme real, o filme original, é um filme de 2 horas, que se você assistir ele desde o começo, você vai ver aquelas crianças palestinas, elas estão armadas com coquetel Molotov, com pedras, machucando civis, machucando as pessoas, causando danos, causando destruição, e os soldados estão reagindo a um ataque que aquelas crianças estão fazendo. O que isso significa? Que, na verdade, aqueles 15 segundos, eles não foram fabricados em laboratório, mas eles são uma mentira, eles são uma distorção. Quando você pega só uma parte da história e você distorce ela, você pega os 15 segundos que te interessam de uma história e você mostra aqui um problema, então você está desvirtuando, você está tirando de contexto e você está contando uma mentira só falando verdades. Isso é o Lashon Hará, porque quando você define uma pessoa através de um traço que ela tenha negativo, isso não é a pessoa. Qualquer pessoa tem defeitos, mas qualquer pessoa tem muitas qualidades. Então, a gente tem que saber que quando eu estou apontando um defeito de uma pessoa, eu estou fazendo um clipe de 15 segundos mentirosos. Eu estou falando a verdade, mas não é a verdade. É um ponto que eu estou pegando da pessoa e tirando toda a pessoa do contexto real. Qual é o castigo que Deus dá para o Lashon Hará? Então, antigamente, as pessoas tinham o tsarat. Então, tsarat é uma doença que, na verdade, é uma doença espiritual, e ela tem uma manifestação física através de manchas na pele. Agora, olha que incrível, uma pessoa que ela está 99% saudável, mas ela tem uma manchinha, 1% do corpo dela. Ela foi atingida com a tsarat, ela está impura. Olha que coisa incrível. Então, 1% já é capaz de transformar a pessoa inteira num metzorá, numa pessoa que está impura e que tem que sair do acampamento e que tem que ficar uma semana, pelo menos, para pensar na vida, para refletir, para consertar os seus atos. Isso é midá keneged midá, é medida por medida. Da mesma forma que você pegou 1% da pessoa, aquele erro que ela fez, aquele pequeno erro, e transformou a pessoa inteira como se ela fosse aquele pequeno erro dela, assim também é o teu castigo, aquela pequena manchinha te transformou inteiro numa pessoa impura e você precisa agora passar por um processo de limpeza e purificação espiritual. Então, Bezrat Hashem, mesmo que a gente está falando verdade, isso é uma mentira, isso é uma distorção e a gente precisa, Bezrat Hashem, tomar muito cuidado. Aval Aomer Sheker. Agora, se a gente, além de estar fazendo Lashon Hará, de estar difamando os outros, se é uma mentira, Nikra Motzi Shemra. Isso tem um outro nome que é chamado Motzi Shemra, é chamado a pessoa ela tirar sobre o outro um mau nome, quer dizer, distorcer as coisas, ainda acrescentar mentiras para falar mal de uma outra pessoa. E tem uma terceira definição chamado um Baal Lashon Hará. Baal Lashon Hará é a pessoa que tirou completamente os freios da boca dela. A gente, normalmente, Baruch Hashem, a gente se cuida, a gente tenta evitar o Lashon Hará. Óbvio, em tzadik ba'aretz asher yasetov velo yechetá. Não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisas boas e não faz transgressões. A gente acaba tropeçando, letzareino, dentro das nossas muitas transgressões, a gente acaba tropeçando no Lashon Hará. Mas se a pessoa, pelo menos, ela se cuida, ela tem seus tropeços, mas ela também tem os seus sucessos, ela consegue se segurar, ela consegue fechar a boca. Então, Baruch Hashem, por mais que é grave, ele está falando Lashon Hará, mas são coisas pontuais que acontecem. O Baal Lashon Hará
é aquele que tirou completamente os freios da boca dele. Então, essa pessoa é muito mais grave, a essência dela, ele virou, num bom português, virou um linguarudo. Ele não segura mais a língua dele, ele não se importa de falar da vida dos outros, de denegrir, de difamar, de destruir vidas de outras pessoas, ele não mede mais as consequências. Então, aqui a gente está falando, de novo, não da transgressão do Lashon Hará, sim do traço de caráter do Lashon Hará. Alguém que transformou como parte do traço de caráter dele, que ele fala sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de preocupação. Aqui estão me fazendo uma boa pergunta, depois a gente vai entrar, Bezrat Hashem, no que é permitido, no que é proibido, se para questões, por exemplo, de Shidurim, se a gente pode falar a verdade, se a gente pode contar o que a gente sabe de uma pessoa. Estão perguntando para a gente se, olha, eu quero sair com aquela pessoa, daquela família, será que é um bom shidur? A gente vai ver tudo isso, Bezrat Hashem, quando é permitido, quando é proibido. E Bezrat Hashem, a gente vai ver que quanto mais a gente conhecer as leis, mais a gente vai conseguir saber quando pode e quando não pode falar as coisas. Então, olha que interessante, a pessoa, o Baal Lashon Hará, Zeshe Yoshev Omer, essa pessoa sempre está sentada e dizendo, Kar vekar hasaploni, olha, aquele fulano, ele fez assim e assim, Kar vekar avotav, assim e assim eram os seus antepassados, quer dizer, ele não mede ninguém, ele não está preocupado em falar mal da pessoa, falar mal da família, falar coisas sobre todos os parentes dele. Infelizmente, esse traço é alguém que perdeu o controle da boca dele. Vekar, vekar, chamate alav, olha, assim e assim eu escutei sobre essa pessoa, veomer dvarim shel gnai, sempre falando coisas depreciativas, sempre coisas negativas. Então, é impressionante, eu tenho certeza, todo mundo conhece alguém que tem essa característica, mesmo a gente. Não adianta só a gente apontar o dedo para os outros. A gente tropeça muito nisso e tem pessoas que a gente conhece, com certeza, que são Balei Lashon Hará, que realmente é a vida deles, é ficar falando mal dos outros, se metendo na vida, sempre dando opinião sobre a vida dos outros. A gente tem que tomar cuidado, tanto para não ser uma pessoa dessa, quanto para não estar com pessoas dessas. A gente vai falar sobre também a importância da gente se afastar dos Balei Lashon Hará, que eles não sejam parte das nossas amizades, que eles não sejam parte da nossa vida. Por quê? Porque alguém que está sempre fazendo Lashon Hará, a gente vai ser contaminado, a gente vai acabar, infelizmente, também tropeçando. Então, a gente tem que se cuidar, Bezrat Hashem, para se afastar, e a gente nunca nem fazer Lashon Hará e nem estar próximo daqueles que não têm freio na boca deles. Alava Katuv Omer, sobre os Balei Lashon Hará, assim a Torá fala no Teilim David Amelech, ele ensina para a gente, Yachret Hashem kol siftei halakot, Hashem vai cortar todos aqueles que têm lábios bajuladores, Lashon medaberet gudolot, aquela língua que fala de forma orgulhosa. A gente vai ver um detalhe interessante. Tem muita gente que fala Lashon Hará por orgulho. Mas peraí, o que tem a ver o Lashon Hará com orgulho? As pessoas têm alegria de falar Lashon Hará, porque quando eu estou falando mal de uma outra pessoa, a gente se sente bem, que Baruch Hashem, eu sou melhor que o outro. Muitas vezes a gente quer crescer a partir da vergonha das outras pessoas, e Deus nos livre, a gente tem que fugir de querer crescer na vida através da vergonha de uma outra pessoa. A gente não tem que estar feliz de alguém que fez um erro, alguma transgressão, alguém que tem um mau traço de caráter. A gente tem que ter a vontade de ajudar as pessoas a corrigirem os seus atos na vida. Ve'amru Raboisenu zichronam livrahá, e assim os nossos sábios, eles ensinam para a gente, Kola mesaper Lashon Hará, Keilu kafar baikar. Prestem muita atenção,
o que está escrito no Talmud. Todo aquele que fala Lashon Hará é como se estivesse negando Deus. Então, quer dizer, eu acho que, para a grande maioria das pessoas, não é concebível a ideia de negar Deus. Mas olha só, toda vez que a gente está falando Lashon Hará, é considerado como se eu estivesse negando Deus. Qual é a relação entre as duas coisas? Ele traz aqui, de novo, um passuco de Teilim, Shenemar, Asher Amru, Lilshoneinu Nagbir, Sfateinu Itano, Miadolano. A gente vai, a nossa língua, ela vai fortalecer a gente, os nossos lábios, eles vão estar conosco. Quem vai ser o nosso dono? Então, olha que incrível, a pessoa que não tem freio na boca, ele demonstra que ele sente que ele não tem dono, ele não tem ninguém que comanda ele, não tem ninguém que dá ordens para ele, ele é o senhor da vida dele, ele faz as suas próprias leis. Isso é como alguém que está negando Deus. Olha a gravidade do Lashon Hará. Belahem, Hashavu, Keilu, Kafar, Beikar. Por isso ele é considerado como se ele estivesse negando Deus. Kihu Osera Agdolá Lechaveró. Porque ele faz uma coisa muito ruim para o seu companheiro. O Lashon Hará pode destruir uma vida, uma pessoa pode perder, às vezes, destruir o casamento de alguém, pode acabar com o emprego de uma pessoa, pode destruir a família, pode causar danos. Olha quanta coisa ruim que pode vir por causa de Lashon Hará. Pode destruir a reputação de alguém, pode acabar com a autoestima das pessoas, e mesmo assim, Shehu Mavish Reiho Beinei Ha'am, o Beshear Efsedot, mesmo que ele está estragando a pessoa aos olhos dos outros, quer dizer, está destruindo toda a reputação da pessoa, além de outras perdas que ele pode estar causando. Vem Lorevach Bezé, e a gente não ganha nada com isso. É diferente de Lo Aleinu, outras transgressões, mas que pelo menos a pessoa tem algum prazer disso. A pessoa que vai comer um cheeseburger, ele pelo menos algum prazer ele está tendo. Mas o Lashon Hará, olha quanto se destrói, quanto a gente vai contra a vontade de Hashem, e você não ganha nada com isso, não tem nenhum prazer desse Lashon Hará que a pessoa está fazendo. O Bevadai, Aragil Belashon Hará, aquele com certeza, aquele que se habitua a fazer Lashon Hará, Porek ol shamai me'alav, ele está tirando o jugo dos céus das costas dele. Ele está demonstrando que ele não tem temor das transgressões, ele não tem medo do castigo, ele não tem medo de Hashem, ele não tem medo de nada. Ele não se importa mais com as consequências dos atos dele. Que o rote blianaá, porque ele está fazendo uma transgressão que não tem prazer, então isso é considerado uma rebeldia, uma transgressão para irritar Deus. Uma coisa que você perdeu o controle e a pessoa está lá com um Yetzer Hará e ele transgride, pelo menos ele vai ter, entre aspas, uma desculpa para Hashem. Mas e o Lashon Hará, que não tem nem prazer envolvido, o que a gente vai falar para Hashem? Urayoter meganav enoev. Então o Lashon Hará acaba sendo mais grave ainda do que o ladrão e o adúltero. Quem está cometendo um ato de adultério, pelo menos a pessoa está perdida com aquele prazer que ele está perseguindo. A pessoa que está roubando é porque ele está obsessivo, que ele quer ter aquele objeto que não é dele. Mas eles rodfim aharanatam, eles estão sendo levados pelo desejo, pela vontade, pelo prazer que eles querem atingir. Ve'en prikatol kmo lashon hará, mas não tem uma demonstração maior de tirar o jugo da Torá e das mitzvot das costas como o Lashon Hará. Então, a gente tem que ter claridade o quanto Deus ele abomina esse tipo de transgressão, esse tipo de comportamento. De novo, não vamos focar na transgressão pontual, vamos tentar focar no traço de caráter de ser uma pessoa sem freio na boca, pessoa que não pensa antes de falar, que não mede as consequências, até onde vai as consequências das palavras que ele usa para destruir a vida de outras pessoas. Mais ainda falaram
os nossos sábios de abençoada memória, Shakul Lashon Hara Keneged Avodazara Gilui Arayot Ushfichu Damim. Olha só o que o Talmud ensina para a gente. O Lashon Hara, ele é equivalente às 3 piores transgressões da Torá: idolatria, relações ilícitas e assassinato. Olha que coisa terrível. Vedavar Zé tem mameod. Isso é surpreendente. Sheshakul Lashon Hara Kenegedei Averot, que tem o mesmo peso, o Lashon Hara, com essas 3 transgressões. Ve'alkol Ahad Mehem Yareg Ve'aliavor, são 3 transgressões que a gente precisa dar vida para não transgredir ela. Se vem uma pessoa e te aponta uma arma e fala, ou você faz idolatria ou eu te mato, tem que deixar a pessoa matar a gente, tem que entregar a tua vida, Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus e não fazer idolatria, não fazer um assassinato, não ter relações proibidas, mesmo que a tua vida está sendo ameaçada. E olha só, o Lashon Hara, ele é shakul, ele é pesado no mesmo nível dessas 3 transgressões. Ve'amru, e assim também fala o Talmud, Hamurá Vodazará, olha como é grave a idolatria. Shekola Koferba, Kemode Berola Torakulá. Todo aquele que nega a idolatria é como se ele estivesse concordando com toda a Torá. Mas aquele que concorda com a idolatria é considerado como se ele estivesse negando toda a Torá. E o Lashon Hara é comparado com essa transgressão, é comparado com o ato de idolatria. Ve'amru, e mais ainda falou o Talmud, Mumar Avodazará Avei Mumar Lekola Torakula. Aquele que é um rebelde em relação ao Lashon Hara, ele é considerado um rebelde em Avodazará, um rebelde em idolatria. Ele cumpre toda a Torá, mas ele não aguenta, ele faz idolatria. Ele acaba tendo esse Yetzer Hara, ele faz idolatria, ele é considerado como se ele se rebelou contra toda a Torá. Mas peraí, ele cumpriu o resto da Torá. Não, mas se ele fez idolatria, quer dizer que ele negou toda a Torá. Então, aqui também é com isso que o Lashon Hara está sendo comparado, só para a gente entender. Então, de novo, a gente precisa internalizar, a gente acha que Lashon Hara foram só palavras. O que eu fiz de tão errado? Palavras destroem mundos. A gente precisa entender a gravidade disso para poder se controlar. Enquanto a gente não entender o quanto a gente está destruindo vidas de outras pessoas e, acima de tudo, o quanto a gente está destruindo a nossa Neshama, a nossa alma que está manchando, que está sendo destruída, o nosso Olam Habá que a gente está perdendo. Quanto mais a gente tiver claridade, mais a gente vai conseguir fechar nossa boca. Mas a gente precisa entender o significado desses ensinamentos do Talmud, que Bal Alashon Shone Beivalto Eser Peamim Veioter. Normalmente, quem não se cuida com Lashon Hara, se a pessoa lo aleino, ela vai cometer um assassinato. Não estamos falando aqui de um gangster, não estamos falando aqui de um assassino profissional, uma pessoa que, Deus nos livre, perdeu a cabeça numa briga e matou uma outra pessoa. Quantos assassinatos alguém vai cometer na vida? Pouquíssimo. Se a pessoa vai lo aleino uma vez, perder a cabeça e acabar assassinando alguém, mais o Lashon Hara, quantas vezes por dia? Então, ele traz aqui, a pessoa vai repetir o Lashon Hara 10 ou mais vezes, quer dizer, 10 é lucro, né? Se forem só 10 vezes por dia. Bekol Yom Mahlim Mevayesh Bebnei Adam, todos os dias, através do Lashon Hara, ele acaba humilhando, ele acaba envergonhando outras pessoas. A gente vai entrar nisso algumas vezes, até publicamente, que é gravíssimo. Milvad Mashemazik Lemishomer Alav, fora todo o dano que ele pode causar para aquela pessoa sobre quem ele está falando, como a gente falou, pessoas podem perder o emprego, pessoas podem destruir famílias, tem muitas perdas que podem ser resultado do Lashon Hara. Afilo haverá calá, mesmo uma transgressão leve, que Shadam over alea kama peamim,
Se a pessoa ela comete essa transgressão muitas vezes, e na sekveidá, ela se torna uma coisa pesada. Quer dizer, mesmo uma pequena transgressão, mas repetida várias vezes, ela se torna uma transgressão pesadíssima. Que a filo sear errado, mesmo um único fio de cabelo, sheurar bechalash meod, que ele é muito mole, ele é muito fraco, que shetekabetz arbe searot yachad, mas se você juntar muitos fios juntos, taseh behem hevel hazak, você pode transformar isso numa corda forte. Então, olha que incrível, um cabelo sozinho, ele não faz nada, mas se você juntar centenas de fios de cabelo, eles viram uma corda grossa. Transgressões pequenas, mesmo que elas são pequenas, que elas são leves, se você repetir muito elas, elas viram pesadas. Esse é um dos grandes problemas do Lashon Hará, porque não é uma vez na vida, não são duas vezes na vida, são dezenas, centenas de vezes no dia, que se a gente não se cuida, a gente está o tempo inteiro falando, a gente encontra pessoas, a gente fala com pessoas no telefone, a gente digita, Lashon Hará não é, apesar do nome, Lashon Hará, a língua ruim, Lashon Hará também é digitar. Se você escreve uma mensagem falando mal de alguém, Lashon Hará também. Então, hoje em dia, com Facebook, com WhatsApp, com todas essas ferramentas, lo aleno, uma mensagem falando mal de alguém que a gente posta, isso já atinge centenas de pessoas imediatamente. Então, olha o cuidado, cada vez mais a gente tem que tomar cuidado, mesmo que fosse uma transgressão leve, a gente comete tantas vezes, ela já teria se tornado pesada. Mais ainda que ela já é por si só uma transgressão pesada, olha o quanto a gente tem que ser cuidadoso com ela. O Mashamru Sheshkulá Lashon Hará Negedotan Shelosh Averot. Então, isso que a gente falou, que o Lashon Hará ele está comparado, né? Ele tem o mesmo peso das outras 3 Averot. Qual é a explicação? Ele vai trazer aqui alguns pontos de comparação, por que é considerado tão grave o Lashon Hará a ponto de ser comparado com idolatria, com assassinato, com relações proibidas. Primeiro ponto, over alotan shalosh averot pamahat mahmat rova yetzer. Aqui está comparando com pessoas que lo aleino, eles tiveram um desejo muito forte e uma vez eles caíram nessa transgressão. Velo keneged a meshumar a yotze minaklal la avod aleim beholet. Lavor aleim beholet. Não estamos falando de pessoas, de novo, um gangster ou uma pessoa que já abandonou a Torá e as mitzvot para virar um idólatra, ou pessoas que, lo aleino, já não tem mais freio nenhum e para eles relações ilícitas já é parte da vida deles, ou como a gente já falou, quem tem que fugir desse tipo de coisa, todos os tipos de mídia que ensinam que moralidade é normal, que as coisas que estão acontecendo no mundo lá fora, que isso é uma coisa normal e aceitável, tem que fugir disso, porque lo aleino, se a gente começa a estar exposto a esse tipo de ideia, a gente começa a achar abominações como sendo coisas normais. Então, não estamos falando desse tipo de coisa, de pessoas que consideram abominações como coisas normais. Se compara com uma pessoa que, lo aleino, teve um grande Yetzer Hará, ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa com temor a Deus, mas ele teve um grande Yetzer Hará e ele cometeu uma dessas 3 transgressões. Então, essa pessoa, com certeza, não vai voltar a cometer de novo essas transgressões graves, mas Lashon Hará, mesmo que a pessoa fez, ela vai repetir, dezenas, centenas, milhares de vezes. Se a gente parar para pensar que o Lashon Hará ele é contado por palavras, não é por frases, não é o Lashon Hará do dia, é por cada palavra. Vamos tentar fazer uma conta de quantas palavras de Lashon Hará. Se a gente fizer 10 palavras de Lashon Hará por dia, Alevai, Bezrat Hashem, que a gente chegue nisso. Então, Alevai, a gente precisa tomar cuidado, mas vamos fazer uma conta simples. 10 palavras de Lashon Hará todos os dias. Num ano de 365 dias, a gente já fez
3.650 transgressões. Olha que incrível, em um ano, 3.000 transgressões. Isso contando que a gente falou 10 palavras de Lashon Hará por dia. Sem contar que o Hafetz Haim ele fala que cada Lashon Hará pode envolver mais de 30 transgressões da Torá. Se eu não me engano, são 31 transgressões entre mitzvot positivas e mitzvot negativas, 31 transgressões da Torá. Se eu não me engano, 17 proibições da Torá e 14 mitzvot positivas que são transgredidas quando a gente fala Lashon Hará. Então, quer dizer, tudo isso, olha que números absurdos. Agora dá para começar a entender assassinato, a pessoa vai cometer uma vez na vida. Deus me livre, ele perdeu o controle, cometeu um ato de adultério. Também, loleino, nunca mais vai ficar mal, vai fazer tchuvá, mas Lashon Hará, a pessoa faz e faz e faz e não se arrepende e não para de fazer. Segundo ponto da gravidade do Lashon Hará, Veod Baal Lashon Hará Kasher Lo Lasot Tshuvá. É difícil para o Baal Lashon Hará ele fazer tchuvá. Keivan Sheu Ragil Bekar, porque ele já se acostumou com isso. Ele tirou o freio da boca dele. Para ele é normal. Falar mal dos outros é parte da vida, é normal. É até uma alegria. A gente tem programas de televisão só de fofoca, de se meter na vida dos outros, de falar e quem traiu quem, e quem fez isso, e quem saiu com aquele. Deus nos livre, e a gente dá audiência para isso. Só tem esses palhaços porque tem audiência. Se ninguém assistisse esse lixo, ninguém ia passar isso. Por que que passa? Porque tem quem assiste, tem a audiência para esse tipo de palhaçada. Então, vai virando uma coisa normal a pessoa não ter esse freio, velimed leshonole da berá, e a gente acaba se acostumando. Precisa quebrar koha ergel. A gente tem que quebrar essa força do costume, que a gente está acostumado a falar Lashon Hará, tem que quebrar isso e a gente começar a ter mais controle das coisas que a gente fala. Não se arrepender depois que falou. Pensa antes de falar se vale a pena falar ou não. Beod, Ared Kal Beinav, normalmente, Lashon Hará, apesar, olha tudo que a gente já falou do Lashon Hará, mas aos olhos das pessoas, Lashon Hará é uma transgressão leve. Imagina, o que tem de tão grave no Lashon Hará? Que amar, normalmente as pessoas falam, Lo asiti, eu não fiz nada. Rak dibur be'alma, foram só umas palavras. Falei algumas palavras aqui, não fiz nada. Tá bom, eu entendo que é grave fazer um ato, mas eu não fiz nada. Foram só palavras. Palavras podem destruir muito mais do que atos. Então, a gente sabe que um ato, uma espada, ela só pode matar quem está do meu lado, mas com a minha língua eu posso matar alguém do outro lado do mundo. Então, Lashon Hará, ele é gravíssimo, mas aos nossos olhos, se a gente não estuda, se a gente não internaliza, vira uma coisa normal. Eu dou aula numa escola para crianças, todos os dias, Baruch Hashem, todos os dias, sem exceção. A gente começa o dia com 10 minutos de Shmirat HaLashon. Assim se começa o dia todos os dias. 10 minutos, a gente vai aprender a cuidar da fala, a gente vai aprender a entender a gravidade do Lashon Hará, para que isso vire uma coisa que está no nosso cotidiano, esse tipo de pensamento e esse tipo de cuidado. Então, a gente tem que ter esse costume, pegar algum livro, tem livros muito bons já em português, a gente não tem nem mais a desculpa que a gente não sabe falar outras línguas. Tem excelentes livros de Shmirat HaLashon em português. Então, a gente tem que ter esse costume todos os dias, começar o nosso dia com Shmirat HaLashon. Bezrat Hashem, aqui também estão me perguntando sobre desabafar com o marido, desabafar com uma amiga. Também temos que tomar muito cuidado, não é simples assim. Muita gente pensa que entre marido e esposa não tem problema, é normal. O marido chega em casa do trabalho, a esposa começa a contar todo aquele Lashon Hará do que aconteceu no dia, o marido começa a contar todo o seu Lashon Hará que aconteceu no trabalho. Estamos em família, não estamos em família coisa nenhuma, não tem
nenhuma permissão. Óbvio, se a pessoa ela tem algum problema, ela está com alguma dificuldade de superar alguém que fez mal para ela, e ela sabe que se ela contar para alguém, essa pessoa pode aconselhar, pode ajudar. Óbvio que isso é permitido, mesmo assim tem que tomar cuidado, tem que estudar como que isso deve ser feito, qual é a forma da gente fazer esse desabafo com uma outra pessoa, mas quanto mais a gente estudar, a gente pode fazer as coisas que são permitidas e a gente vai conseguir evitar as coisas que são proibidas. Então, não pode ser aos nossos olhos uma coisa leve. E apesar do grande dano que ele causa para as pessoas, para o mundo e para ele mesmo, essa pessoa não vai abrir os olhos para fazer tchuvá disso, para se arrepender e para consertar esse mau ato. Veafilo e meachuv, e mesmo que ele faça tchuvá, em tchuvato shleimá, não vai ser um arrependimento completo, que enomakir godelahet asher asá, porque as pessoas normalmente não entendem a gravidade do lashon hará. A gente acha que é normal, é uma conversa, é uma simples fala que a gente fez, não é simples, não é leve, é pesadíssimo, causa destruição, causa nos mundos espirituais muita coisa ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado de saber o peso verdadeiro dessa transgressão. O quarto ponto, o tsarir mechilá miotam shediber aleihem. Aqui a gente está falando de uma transgressão, ben adam lechaveró. Não adianta fazer tchuvá em Yom Kippur se você não pediu perdão para a pessoa de quem você falou mal e para quem você causou tantos danos. Veu einozoher miem kulam. E tem pessoas, aquele que não tem freio na boca, ele não lembra nem de quem que ele falou, como que ele vai fazer tchuvá, para quem que ele vai pedir desculpa. Ele falou de tanta gente em tantas ocasiões que não tem nem como ele lembrar para poder fazer tchuvá e pedir desculpas. Veieshe de beralav, veassalorá, veiziklo. Tem pessoas que chegam ao nível de falar lashon hará, de causar dano para a pessoa, de fazer mal para ela. Veshahar madibero aloto adam, e ele esquece o que ele falou sobre aquela pessoa, que lashon hará meruseu makebaseter, porque normalmente o lashon hará é feito de uma forma escondida, é feita de uma forma encoberta, então a gente mesmo acaba esquecendo o lashon hará que a gente fez, uma transgressão que a pessoa fez abertamente, a pessoa vai acabar lembrando, mas o lashon hará, que normalmente é feito pelas costas, ainda é feito com covardia, então a pessoa acaba nem lembrando o que ele falou. O bekan, o bilshono errad arahok mimeno, o maquê bilshono errad arahok mimeno. Mesmo que a pessoa está aqui, fala o Talmud, ele golpeia alguém que está do outro lado do mundo, ele faz mal para pessoas mesmo distantes. O quinto ponto da gravidade do lashon hará, vezeh rote mitbayesh mimeno leodio shegmalorah. Também para a pessoa agora cumprir a mitzvah de tchuvá, ele tem que pedir perdão, mas ele tem vergonha. Como que ele vai agora chegar para aquela pessoa que, quando a pessoa estava lá, ele era todo sorrisos? Meu amigo, querido, que saudade, eu gosto tanto de você. E quando o cara vira as costas, ele vira para mim e fala assim, esse cara não vale nada. Como que você vai chegar agora para esse cara, que você é tão bajulador, que na frente dele você abraça ele e finge que gosta dele, você vai virar para ele e agora falar, olha, desculpa, eu queria confessar para você, eu queria te pedir perdão, que o tempo inteiro eu só falo mal de você. Com que cara? A tchuvá é dificílima, a tchuvá de lashon hará, porque com que cara a gente vai falar para as pessoas que a gente está falando mal delas? O peamim edaber al pagam mishpachá. E pior ainda, às vezes a gente não fala só mal da pessoa, às vezes você fala de um defeito da família da pessoa. Veiazik ledorota baim harav. Você pode causar danos para todas as futuras gerações. Aqui, olha que incrível, o Talmud traz um exemplo de alguém que vem fazer um lashon hará,
sobre a mãe de um Cohen, que isso deixa ele passul, deixa ele inválido para ser Cohen, isso vai valer para ele e para todos os filhos, e agora ele vai ter que provar que realmente não tem esse defeito na linhagem da família dele. Então, quer dizer, um ato de Lashon Hará, que você fala da família, você pode causar danos para todas as futuras gerações. Veiazik ledorot abai maharav, ve'en lo mechilá lezé. Isso não tem perdão. Deus não perdoa esse tipo de coisa. Que amrura boisenu zichron livrachá. Assim está escrito no Talmud Yerushalmi, amedaber bepgam mishpahá, ein lo mechilá olamit. Aquele que fala defeitos da família de uma pessoa não tem perdão eternamente. Então, de novo, olha que terrível, todas as transgressões da Torá, a gente faz tchuvá, a gente se arrepende, a gente pede perdão para Hashem, a gente chega em Yom Kippur, a gente chora, a gente bate no peito, a gente faz tchuvá, mas olha como é difícil fazer tchuvá de um Lashon Hará. Sexto ponto que torna o Lashon Hará muito grave, Misheu ragil belashon hará, aquele que está habituado em Lashon Hará. Peamim medaber dvarim klapei mala, vai acabar falando mal de Deus também. Dertiv, como está escrito na Torá, Shatu bashamayim pihem, eles colocaram a boca dele contra Hashem, o leshonam ta'alach ba'aretz, enquanto a língua deles está andando aqui na terra. Significa quem tem um traço de caráter ruim, ele vai acabar escapando esse traço de caráter em todas as outras áreas da vida, a ponto dele falar mal, inclusive de Hashem. Ve'en bekol averot sheyesh onesh keonesh mishe metiach dvarim klapei mal. E não tem castigo maior do que aquele que fala mal de Deus. Até mesmo pensar mal de Deus, falta de emuná, falta de akarat atov, já é grave, ainda mais aquele que Deus nos livre, aquele que fala mal de Deus. A Torá fala de alguém que veio um megadef, alguém que veio amaldiçoar publicamente Deus. Qual foi a pena dele? Morte por apedrejamento. Então, olha a gravidade, e tudo isso vem. Como começa essa história do megadef? Ele começa com um bate-boca com uma outra pessoa, quer dizer, não tem nada a ver com Deus. Quem tem traços de caráter negativo e não trabalha, vai acabar chegando nos níveis mais baixos. Se a gente não cortar o círculo vicioso, a gente vai se afundando cada vez mais. Precisa cortar, precisa melhorar, precisa sair desse hábito para a gente melhorar a nossa conduta na vida. Que amrura boisenu zichronon livrachá, assim falam os nossos sábios, Asará nisionot nisua boiseno. 10 testes, os nossos antepassados testaram Deus. Estamos falando do Dora Deá, a geração do conhecimento, a geração do deserto. 10 grandes testes eles fizeram para Deus, reclamavam da água, reclamavam do man, reclamavam da carne, o tempo inteiro reclamando. O Bekulam lo nechtam gzar dinam, Eila Lashon Hará, mas o decreto final deles, o selo do veredito deles foi o Lashon Hará da terra de Israel. Quer dizer, o Lashon Hará de Hashem, está escrito na Torá que eles estavam nas tendas. Olha que incrível. O povo judeu estava dentro das tendas chorando. O que eles estavam falando? Isso está explícito na Torá. Eles estavam falando, Deus tirou a gente do Egito por maldade, para matar a gente no deserto. Tudo que Deus fez para a gente todo esse tempo que eles estão no deserto, com man caindo do céu, com um poço de água acompanhando, ananeia cavodas, nuvens, tudo isso para quê? Porque Deus odeia a gente e Ele quer matar a gente no deserto. Acabou. Aqui terminou. Aqui é o Gzar Din. Aqui foi o selo que terminou o veredito do povo judeu. Esse povo não vai entrar na minha terra. Esse povo vai morrer no deserto. De todos os testes que o povo judeu testou Deus, quando a pessoa fala mal de Deus, aqui acabou. Quando a pessoa levanta os olhos para Deus e ao invés de agradecer
por todas as bondades, por toda a misericórdia, ele ainda reclama, aqui a pessoa acabou para ela. Shenemar, imlo kasher dibartem beoznai, keneselahem. E como está escrito, da mesma forma que vocês falaram mal de mim, que eu vim matar vocês no deserto, assim eu vou fazer. Já que vocês acham que é para isso que eu tirei vocês do Egito, para matar vocês no deserto, eu vou fazer isso, essa geração vai morrer no deserto e só a futura geração vai ter o mérito de entrar na terra de Israel. Veomer, e assim também está escrito, Vaishma Hashem et kol divrehem, vaiktsov, vaishavá. Deus escutou a voz do que eles estavam falando, do que eles estavam reclamando e falando mal de Deus. Vaiktsov, ele ficou profundamente irado com isso e ele jurou que essa geração não vai entrar na terra prometida, eles vão ser enterrados e os corpos deles vão cair no deserto. Por quê? Porque não só eles foram mal agradecidos, mas eles também falaram mal de Hashem. Essa é a força, essa é a consequência do Lashon Hara. Aqui a gente está falando, aqui tem uma pergunta, se falar alguma coisa mal da família para um goi, se isso também é considerado Lashon Hara, além de ser Lashon Hara, isso é Hilul Hashem. Quando a gente fala mal dos Yehudim para os não Yehudim, isso é Hilul Hashem, porque os judeus têm que ser uma luz para as nações. E quando a gente está denegrindo os judeus aos olhos das outras nações, em última instância, eu estou denegrindo Deus. Então, isso é gravíssimo, isso é Hilul Hashem, é denegrir o nome de Deus no mundo. A gente tem que tomar muito cuidado para nunca falar mal de um Yehudi para os não Yehudim, nem entre os Yehudim e nem entre os não Yehudim. A gente, Bezrat Hashem, não tem que falar mal de ninguém. A gente tem que controlar nossa boca, procurar as coisas boas, falar das qualidades, falar de coisas positivas e fugir do Lashon Hara. Então, Baruch Hashem, isso foi só o começo. Aqui é um capítulo muito extenso, muito profundo, para a gente entender as consequências que tem do Lashon Hara. A gente está terminando o nosso ano do curso de Orchot Tzadikim com isso. Bezrat Hashem, a gente vai retomar com o Lashon Hara e vamos aproveitar as férias para fazer uma reflexão, para se trabalhar, para procurar formas de evitar o Lashon Hara. Existem tefilot que a gente pode fazer e deve fazer todos os dias para pedir para Hashem, Hashem me protege do Lashon Hara, e Bezrat Hashem, quando a gente vai voltar para aprender, para se aprofundar e para a gente melhorar cada vez mais. Shavua Tov.